Livro. Quem é você quando ninguém está olhando? Como preservar os traços de caráter ameaçados de extinção? Autor: Bill Hybels. Editora: Betânia. Ano de publicação: 2018. 128 páginas. Sinopse: Como preservar os traços de caráter ameaçados de extinção? Procuramos sempre agir de forma correta quando nosso nome e nossa imagem estão em jogo. Mas quando ninguém está olhando, qual é a nossa atitude? Coragem, disciplina, visão, perseverança, amor, virtudes de caráter em risco de extinção. Com enorme frequência, ouvimos falar de casamentos desmoronando, oficiais do governo mentindo, homens de negócios agindo com desonestidade, escândalos balançando a vida da igreja. Mas apesar de inúmeras tentações e dificuldades, ainda podemos, com a ajuda e orientação de Deus, cultivar e conservar um caráter firme e inabalável. Gente, esse livro, ele é um livro religioso e é um livro de autoajuda. É uma coisa que eu gostei bastante do conteúdo dele, porque ele realmente conecta a gente com a nossa própria essência, né? Quando Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança, ele dá dons pra gente, ele dá qualidades, mas ele também dá o livre-arbítrio. E aí, à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai vivendo em sociedade, muitas vezes a gente acaba se deixando corromper pelo meio em que a gente vive, sabe? Acreditando que de alguma forma a gente vai ter algum tipo de vantagem nisso. Na própria sinopse fala, né, que é muito comum a gente ter a nossa preocupação com a nossa honra, com o nosso nome, com a nossa imagem, quando a gente tá de frente para alguma situação em que nós somos o alvo. Então, assim, por exemplo, se você é presidente de uma empresa, ou então o foco tá muito em você, você vai se preocupar em não deixar as pessoas falarem mal de você para não estragar a sua honra, sabe? Não manchar o seu nome, não falar mal da sua família. Então, assim, em sociedade, seja vivendo no ambiente de trabalho ou no ambiente da igreja, no ambiente estudantil, enfim, onde você convive com um maior grupo de pessoas, geralmente a gente se preocupa mais com a nossa imagem. Quando a gente está num local que é totalmente desconhecido, as pessoas não sabem quem nós somos e tudo mais, as pessoas acabam se relaxando mais, sabe? Porque pensa assim, ninguém me conhece mesmo. E tá nem aí, né? Muitos jovens principalmente fazem isso, né? De pensar assim, já que ninguém me conhece aqui, eu vou beber todas. Já que ninguém me conhece aqui, eu vou ficar com todo mundo. Já que ninguém me conhece aqui, ninguém sabe que eu sou casado, casada, então não tem importância se eu ficar com outra pessoa. E por aí vai, né? Eu tô falando no quesito assim de relação física, né, de traição, mas isso é no geral, gente. A gente não tem que se preocupar com a nossa imagem só por questão mesmo de relacionamento amoroso e familiar. A gente tem que se preocupar com um todo, sabe? Imagina, por exemplo, você é um ótimo profissional, você tá ali com o seu trabalho, sendo reconhecido porque você faz um bom trabalho, porque você é dedicado, tá às vezes anos numa empresa. E aí você vai e comete um deslize de pensar assim, eu tô anos nessa empresa e aí eu não consigo subir de cargo, então se tá todo mundo roubando, se tá todo mundo desviando dinheiro, eu vou entrar nessa também, porque aí eu vou ganhar mais dinheiro. Isso, eu não preciso nem falar o quanto isso é errado, né? E muitas vezes, infelizmente, seja por necessidade ou ganância, as pessoas acabam fazendo isso, porque na visão delas, elas não vão ser descobertas. Então, nossa, não tem problema eu errar, porque tá todo mundo errando, tá todo mundo fazendo um monte de coisa errada aqui, ninguém é pego, então eu também não vou ser pego, então eu vou fazer coisa errada também. E não é assim. O livro, ele tenta te fazer ver a questão de que você deve ignorar as pessoas.
Como assim ignorar as pessoas? Ignorar as pessoas no sentido que você não tem que fazer as coisas só pensando nos outros. Você tem que pensar em você também, na sua essência. Quando você estiver prestes a fazer uma coisa errada, você tem que pensar assim, nossa, isso faz parte da minha índole. Eu realmente vou me sentir bem cometendo esse erro? Eu realmente vou me sentir bem cometendo essa falta no meu trabalho, nos meus estudos, ou com a minha família, ou com meu marido, ou com a minha esposa, com os meus amigos, com os meus filhos? Como que eu vou me sentir se alguém descobrir? Né? Eu acho que um termômetro para a gente saber se a gente está indo pelo caminho certo ou não é quando a gente fica com medo da opinião das pessoas, porque a partir do momento que a gente tem medo da opinião das pessoas e principalmente medo das pessoas descobrirem algo que a gente anda fazendo, já é um atestado que a gente está fazendo uma coisa muito errada. Então, assim, se você tá percebendo que você tá com medo de algo, que você tá tendo que viver ou fazer as coisas de forma totalmente escondida por medo da opinião dos outros, tá na hora de você repensar a sua vida. Tá na hora de você se conectar com a sua própria essência e pensar assim, nossa, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não quero me tornar esse tipo de pessoa, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero me tornar uma pessoa mais conectada comigo mesma. Eu quero fazer as coisas porque eu realmente quero fazer e eu quero fazer o melhor para mim e o melhor para minha família, o melhor para os meus amigos, o melhor para a comunidade toda. E não tirar vantagem das pessoas ou ficar tirando vantagem de situação achando que eu tô ganhando muito com isso, sabe? Porque na verdade você não tá ganhando, você tá perdendo. O livro ele deixa bem claro que você acaba se perdendo, você se perde de você mesmo, você se perde da sua essência a partir do momento que você ignora todos os ensinamentos que você teve e tudo aquilo que você acredita para fazer uma coisa que você acha que você vai estar ganhando algum tipo de vantagem ou status, sabe? Outra coisa também que o livro fala bastante é da nossa conexão com Deus. A gente acha que a conexão com Deus é só aquele momento em que eu leio alguma coisa da Bíblia ou vou na igreja, mas na verdade a gente vive em comunhão, né, com Deus o tempo todo, desde o momento que a gente nasce, porque a gente só nasceu porque Ele quis, sabe? Ao mesmo que o dia que a gente falecer, né, que todos sabemos que um dia esse dia vai chegar, isso também vai acontecer porque Ele permitiu, porque realmente chegou o nosso momento e não porque foi uma coisa adiantada, sabe? Então, assim, pensando nisso, a gente tem que pensar sempre no nosso melhor e tentar praticar o nosso melhor sempre. Esse livro traz várias lições e várias conversas, assim, é literalmente como se fosse uma pessoa conversando com você, sabe? Eu senti realmente que esse livro, ele te passa uma intimidade e ele te dá muitos bons conselhos, como se fosse assim um amigo, uma pessoa mais velha te auxiliando, te fazendo ver as coisas por outros ângulos. E uma coisa também que eu gostei desse livro é porque esse livro ele fala tanto da questão material quanto da questão espiritual, porque às vezes a gente pega um livro de autoajuda ou um livro cristão para ler e ele é muito focado na questão espiritual e muitas vezes eles esquecem que a gente está vivendo no mundo material, então a gente precisa de dinheiro, a gente precisa das coisas materiais para viver nesse mundo. A gente não pode largar a nossa vida, abandonar tudo para viver só de missão e de trabalho voluntário e de ajudar o próximo e não realizar nada para si e não pensar no nosso futuro, sabe? E tem que existir um equilíbrio. E esse livro também fala isso, sobre a questão de você saber equilibrar esses dois pontos. De você ser, sim, uma pessoa espiritual e cuidar do seu lado espiritual, mas você lembrar o tempo todo que você é uma pessoa física que vive no mundo físico, então você tem, sim, que cuidar, sabe? Cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, cuidar da sua casa, manter a comida em cima da mesa, manter as contas em dia, entendeu? Não é só querer viver de caridade ou viver fazendo tudo para as pessoas e nada para si,
Sabe, a gente só pode doar aquilo que tem. E se você fica se doando demais para as pessoas e não faz nada por si mesmo, isso não é amor próprio, gente. Isso pode ter qualquer outro nome, mas não é amor próprio. E o livro também retrata disso. Eu gostei bastante da leitura, me deu vários conselhos assim que eu realmente vou levar para a vida, e principalmente eu li bastante coisa que eu realmente estava precisando ler nesse momento da minha vida, sabe? Eu tô passando por algumas transformações na minha vida e esse livro, assim, foi como se fosse realmente um amigo, sabe? Conversando comigo. Então eu gostei bastante, eu super indico ele pra vocês. Eu espero que esse livro abra, assim, a mente de vocês e os olhos para vocês verem as coisas de vários outros ângulos e não só de um ângulo. E que ajude muito vocês como tá me ajudando nesse momento. Bom, se vocês gostaram da resenha do livro, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga, né, que gosta desse tipo de conteúdo, se inscrever no canal. Boa leitura e até o próximo vídeo.